amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Sim. Diácono Albérico, como vão as coisas? Estão ótimas, ao meu ver. A gente pode medir um pouco agora pela frequência dos e-mails, né? As perguntas, ou então as felicitações. Eu quero até parabenizar você que assiste esse programa. Tem gente que assiste desde 95 e que vem nos dando essa audiência e que vem buscando entender melhor a Sagrada Escritura. Continue assistindo e divulgando também o nosso programa. E diga como faz se não puder assistir naquele horário. Importante isso. O padre Saraiva, ele grava e posta no YouTube o programa Páginas Difíceis da Bíblia, e você é só acessar o YouTube e digitar Páginas Difíceis da Bíblia. Lá vai abrir um leque dos programas lá gravados e postados. Eu tentei abrir outro dia o nosso e-mail e não consegui. Página Sagrada. O que aconteceu? @hotmail.com. Página Sagrada, @hotmail.com. Então, eu pus só Páginas Sagradas e Padre Fernando. Então não tem por. Página Sagrada, @hotmail.com. Página Sagrada, tudo junto? Isso. @hotmail.com. Só isso. Basta isso? Só. Então foi o que me aconteceu. Eu também queria ver alguns e-mails aí, mas não sabia exatamente como proceder. Página Sagrada, @hotmail.com. Página, não páginas. Página no singular. Singular. Tá bem. Então, aonde estávamos e para onde vamos agora? Nós fomos até o capítulo 6 de Daniel. 6º. É. O capítulo 7º é o mais importante do livro. É a chave. É a chave e é o mais importante capítulo do livro. É o último capítulo da estrutura concêntrica, ou seja, a linha que corresponde ao capítulo 2º. No capítulo 2º, sonho de Nabucodonosor. No capítulo 7º, sonho de Daniel. Agora é Daniel quem sonha. E deve buscar a chave da interpretação do sonho. Ele sonha com 4 animais terríveis que provêm do mar. Por que provém do mar? Nem todos os animais vivem no mar. Provém do mar porque o mar foi considerado, ou era considerado, na antiguidade, caótico. Então, se pode esperar tudo do mar. Do mar vem o que é de pior. É o caos. Era a concepção antiga. E o mar presenteia a história com 4 animais, pior do que o outro. 4 feras. Exatamente. Bem, são as 4 clássicas. Império Babilônico, Império Medo-Persa, o Assírio está aí? Não, o Assírio veio anterior. Império, repitamos, Império Babilônico, Império Assírio, Medo-Persa e o Império de Alexandre, helenista, e o dos seus sucessores, os diadocos. Então o Assírio está bem, antes. Não. O Assírio não entra aqui nesse esquema aqui, não. Babilônico, Medo, Persa, helenista, e depois a ramificação do Império Helenista nos impérios Lágidas do Egito são os dois. E Seleucidas da Síria. Esta é a visão e a interpretação do capítulo 7º. Porém, depois do 4º animal, um trono é colocado nos céus e uma figura como que de filho de homem aparece e recebe do ancião o livro da chave da história.
Este é o desenlace. Isto é, no dia em que as feras forem todas domadas, o império terrestre será dado a um ser humano que não tenha nada de animalesco. Isso não aconteceu ainda. Não. Não. Porque as feras estão por aí, estão soltas, e bem soltas algumas, né? Fazendo estragos. Mas um dia serão domadas e o império será definitivamente dado a um filho de homem. Será humanizado. Já se refere à pessoa de Jesus Cristo? Não, claro que não. Não. Não, e o texto de Daniel diretamente não. Porém, é importante porque Jesus assumiu a figura ou título de filho de homem, filho de homem, com letra minúscula, a partir do livro de Daniel. Mais tarde, depois da Páscoa, filho de homem com minúscula se transformou em filho do homem com maiúscula. Certo? É por causa disto que esse capítulo 7º é importante. Quer dizer, este Cristo é verdadeiramente um ser humano, não é um animal, não é feroz, e a ele foi dado o império definitivo. E quando este império vier, e as feras se desaparecerem, a nenhuma delas, eu disse, foi dada a perenidade no ser e no tempo. Quando este império acontecer, os homens viverão em paz um com o outro. Ou para buscarmos uma imagem clara e cara a Isaías, o lobo apacentará com o cordeiro, a criancinha colocará a mão na cova da áspide, da víbora, e não lhe fará mal. O urso e o boi comerão feno juntos, isto é, terá sido eliminado. É um texto simbólico, esse também. É um texto metafórico, mas significa que a iniquidade, em poucas palavras, a desumanidade, desapareceu da face da terra. Ela não faz parte do ser humano. Não é do ser humano ser cruel, ser feroz. Não faz parte intrínseca, não faz parte metafísica do ser humano, ontológica. Isto aqui é uma excrescência que se vem acrescentar. Mas esta excrescência termina e está fadada ao fracasso. O mal pode assustar e realmente nos assusta. De quando em quando o mal nos assusta. Porém, uma coisa deve ser dita, ele não tem raízes. Não tem raízes? Nenhum mal tem raízes. Portanto, a durabilidade está completamente comprometida. Ele pode assustar, ele pode fazer mal, mas ele não tem raízes em si. Quer dizer, não foi feito para ficar. Não foi feito para permanecer. Deve desaparecer. Podemos dizer temporário. É temporário? É temporário. Faz parte de uma época da história. Porque Deus o permite, nenhum Apocalipse o diz. Isto entra no segredo de Deus. Mas está claro que Deus tem a história nas próprias mãos. E quando parece que os animais vão levar a melhor, é Deus quem dirige os acontecimentos históricos e os entrega a um filho de homem, a um ser humano. Muito reconfortante, né? Saber disso, esperançoso. Quem lia este livro aqui não era uma literatura de cabeceira ou de criancinha, ou sei lá quê. Era um livro profundamente consolador para quem não sabia se amanhã, por causa da sua fé, estaria vivo ou não. Este deveria
encontrar consolo. Aonde? Numa leitura ou na leitura de um livro apocalíptico como Daniel. Quantos judeus enfrentaram até a morte alimentados por este livro aqui? O mal faz mal, mas ele não tem raízes. Ele não foi feito para durar por todo sempre. Ele desaparece também. E às vezes desaparece da forma que menos se esperava. Lembra-se, em 89, da quebra da União Soviética? Sim, sim. Eu me lembro perfeitamente. Aquilo parecia que tinha raízes para durar 100 anos. De repente, o trem da história, que ia na direção de Moscou, descarrilhou. E sem derramar uma gota de sangue, o que é mais irônico. Descarrilhou. Acabou. Desapareceu. Aqueles países todos submetidos ao império de Moscou ficaram livres. Ninguém imaginava isso 2 anos antes. Aconteceu. E essas coisas, quando acontecem, fazem bem para nós, porque nós nos lembramos de que o mal não foi feito para durar sempre. A queda do muro de Berlim também está nesse... Foi nessa época aí. Foi, dia 9 de Também. novembro de 89. Certo. Pois é. Eu atravessei aquele muro lá 2 vezes. Agora não existe mais. O mal não foi feito para durar para sempre. Vamos fazer o intervalo. Nós estamos de volta. Estamos de volta. E agora? Me ocorre uma pergunta. O Pois senhor não. se refere aos judeus perseguidos que se alimentavam e que se fortaleciam na leitura desse livro, por exemplo. Mas os cristãos, nas suas perseguições, também alcançaram, liam este livro, sim ou não? O livro de Daniel Sim. pode ter sido lido, sim, Ah, porque fazia parte das Escrituras. Agora, o cânon dos livros sagrados do Novo Testamento foi sendo paulatinamente arrumado ou arranjado. E a igreja não se serviu da sinagoga, porque os judeus só fecharam o cânon no século II ou talvez até no início do século III. A igreja teve que trabalhar por sua própria conta. No século III ou IV já se encontra uma certa unanimidade com relação aos livros do Antigo e Novo Testamento. A partir daí, eu acredito que muitos cristãos devem ter encontrado segurança, apoio, força no livro de Daniel. Antes, para aqueles que o liam, ainda sem saberem se era escritura sagrada ou não, me refiro aos cristãos, podiam encontrar, sim, auxílio e proteção. E, sobretudo, garra para combater. eu fico imaginando os padres da igreja, aqueles pais da igreja, se eles fizeram alguma reflexão, não? Algum escrito sobre o Apocalipse. Os padres da igreja Sim. começaram a existir com Antônio Grande no século III, ainda no tempo das perseguições. Agora, floresceram mesmo a época bizantina, depois das perseguições. Certo. Aí sim é que houve o florescimento. Tá certo. Mas, certamente, diversos devem ter lido esse livro de Daniel. Ele chegou a nós, não na tradução de São Jerônimo, não se sabe bem porquê, mas numa tradução de um judeu do 1º século, chamado Teodosião. Teodosião. Esse foi o que traduziu do hebraico para o grego, e a igreja, no livro de Daniel, segue a tradução de Teodosião.
não de São Jerônimo. Aqui há duas traduções, dois originais? Não. São Jerônimo traduziu quase tudo. Certo. Ele só não temos dele no Antigo Testamento o Saltério, que continua a ser usado na tradução galicana da França, na Vetus Latina, e o livro de Daniel, que a igreja aceitou na tradução de Teodoseu. Agora, eu acho que eu já falei em programas passados, o texto oficial da Igreja Católica, tanto para o Antigo quanto o Novo Testamento, é a Nova Vulgata. É o texto latino que foi é a Vulgata Jeronimiana, submetida a muitas correções, agora com os critérios novos e até a informática, e publicada durante o pontificado de João Paulo II. Este é o texto oficial latino da Igreja Católica. Ótimo. Portanto, a Igreja Católica não tem como texto oficial nem o hebraico e nem o grego, mas o texto latino. Digo, a Igreja Católica do Ocidente, de cá, porque a Igreja Católica Oriental tem outras línguas, não o latim. Interessante, eu não sabia isso. Certo? Certo. Pois é, mais uma informação. É. E o texto latino se encontra à venda. Assim, aqui no Brasil, quem é que lê latim? Eu tenho, mas quem lê? Mas que existe, existe. Se for a Roma, pode comprar a Nova Vulgata. Se chama Nova Vulgata. Esse é o texto oficial da Igreja Católica. Perfeito. O senhor me fez uma pergunta no outro programa a respeito de Jesus, se Jesus era apocalíptico ou não. Se algum trecho ele usa essa linguagem. Não, eu tenho que dizer aqui, e com letras garrafais, que Jesus era apocalíptico, sim. Era. Não, um Jesus que fosse apenas um mestre de sabedoria, um mestre de doutrina, um homem proverbial, esse Jesus não existe. Jesus era apocalíptico e tinha ideias apocalípticas. E os evangelhos contêm um pequeno apocalipse atribuído a Jesus. Por exemplo, Marcos capítulo 13, a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, narrados por Jesus. Em Lucas também deve ter, se refere à lua, que muda de cor. Lucas e Mateus são tributários de Marcos, também tem. O único que não tem é João. Os sinóticos todos trazem pelo menos um capítulo apocalíptico colocado na boca de Jesus. Jesus era um judeu, mestre de sabedoria, mas também apocalíptico. Ele também esperava o reino de Deus e esperava o reino de Deus para breve. Para breve. De tal maneira que ele julgava que fizesse o que quisessem com ele, mas Deus o reintegraria no reino quando ele viesse. Hoje mesmo estarás comigo no meu reino? Não, isto é dito ao outro. É. A Jesus, nós sabemos, ele foi integrado plenamente com a ressurreição. E mais, o reino de Deus nada mais é do que o Cristo crucificado e ressuscitado. Este é o reino de Deus. Este é o reino. E aqueles que se unem como membros dele. Bom, que bom. E assim se resolve também a famosa questão, como se passa da religião de Jesus, que falava do Pai, do reino de Deus, para a religião de Paulo, que fala do Filho e do Filho crucificado. A religião do Pai passou para a religião do Filho. Jesus anuncia o Pai e Paulo anuncia o Filho. Pois é, mas no Filho estava o Pai glorificado. E, portanto, esta transição foi perfeitamente normal
e não deixou ninguém com saudades de uma era pré-pascal em que não havia ainda crucifixão, morte e ressurreição. Mas aqui estamos saindo Não, mas do nosso, foi um voo necessário, do né? nosso texto. Esse voo foi um voo necessário para entendermos melhor. O capítulo 8º não faz parte da estrutura concêntrica. Ele é a segunda parte do livro de Daniel. Eu vou rapidamente falar deste capítulo 8º aqui, sem ler, né, porque senão fica maçante. Aqui tem dois animais que lutam entre si. Certo. Um carneiro E o bode? e o bode. O que significa isso? Significa que a quarta potência, o quarto animal, agora são dois só, porque se trata do final do Império Persa e do início de Alexandre, significa que um dos animais será vencido. Será que são aqueles dois que, depois de Alexandre... Foi os Dario Seleucidas- III. Foi Dario III é? que foi Tô vendo, já vencido estava misturando as por coisas. Alexandre o Grande no ano 333. 333. Pela primeira vez, o domínio da história veio do Ocidente, da Macedônia, norte da Grécia, de Alexandre o Grande, educado por Aristóteles, nada menos. Depois de vencer os gregos, enfraquecidos nas guerras de Atenas e Esparta, nas guerras internas, ele se lançou à conquista de todo o Oriente. No Egito fundou a cidade de Alexandria, o seu nome. O senhor falou na Foz depois de do nome. vencer os gregos? Depois de vencer os gregos, sim. Ah, Ele não era grego, ele era macedônio. é? Ah, entendi. Venceu os gregos, porém, se tornou apaixonado e amante da cultura grega, que ele vai levar por toda parte e que se transformará no helenismo. Todos admirando a Grécia. A Grécia foi um paizinho desse tamanho assim, nunca conquistador de ninguém, mas as suas ideias plasmaram o Ocidente até os dias de hoje. Não é? E Alexandre levou essas ideias para todo o canto. Diz que esteve até perto das Índias. Mas o seu reino não durou muito, porque ele morreu moço, 10 anos depois, em 323, na cidade de Babilônia, que havia fundado, ou constituído melhor, para a capital do vasto império. E os seus generais mais íntimos dividem o reino entre si. Não seriam esses dois aqui, Carneiro e Bode? Não. O Carneiro e o Bode é Dario III tudo bem, e Alexandre. eu pensei. E é Alexandre vencendo o último rei persa. Perfeito. No Egito se formou a dinastia Lágida e na Síria a dinastia Seleucida. A Palestina ficou entre esses dois fogos. Até 198 pertencendo ao Egito, de 198 em diante pertencendo aos Seleucidas. Durante o tempo que pertenceu aos Lágidas, houve a grande tradução da Bíblia do hebraico para o grego, por volta de 250, no reinado de Ptolomeu II. E quem traduziu? Diversos traduziram. Ela foi sendo traduzida num período de mais ou menos uns 25, 30 anos. Os livros todos. Bem, está encerrado mais uma vez o nosso programa. O nosso programa. Mas esperamos voltar na próxima semana, se Deus quiser. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.